Amados irmãos, amadas irmãs, vamos agora penetrar de uma maneira mais prática nesse assunto, vigiar e orar. Nós vimos na experiência do Getsemane e mesmo na experiência no Monte da Transfiguração, que em momentos cruciais os nossos olhos se tornam pesados e nós temos a tendência de dormir. O Senhor sabe. Por isso que ele, em Mateus 26, 41, falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma grande verdade e nós precisamos dar atenção. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vemos a importância de exercitarmos o nosso espírito, de negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz para seguirmos o Senhor. Vigiai e orai. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O Senhor aqui, por meio da sua palavra, já nos indicou que no final dos tempos, todos nós corremos o perigo de ficar dormindo. Nós não percebemos as coisas. Por isso o Senhor diz: não durmamos como os demais. E isso é o que o Senhor diz na sua palavra. Não durmamos como os demais. Isso significa que tem muitos que estão dormindo, mas nós, os filhos de Deus, não devemos ficar dormindo. E ele diz: pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quando nós estamos dormindo ou estamos sonolentos, nós não temos a percepção do que está ocorrendo à nossa volta. As coisas acontecem e nós não percebemos nada. Quando o Senhor diz vigiemos e sejamos sóbrios, o que quer dizer isso? Que devemos estar apercebidos. Devemos ver, perceber o que acontece à nossa volta. Se nós dormimos, não percebemos nada. Se estamos sonolentos, também não percebemos nada. Por isso precisamos vigiar. E em Romanos, capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui fala de conhecer o tempo. Nós precisamos conhecer em que tempo nós estamos hoje. E diz o seguinte: já é hora de vos despertardes do sono. Se eu sei, se eu conheço o tempo de hoje, eu não vou mais dormir. E aqui, o Senhor nos dá a razão, porque a nossa salvação está agora mais perto. Então,
Se eu conheço o tempo, eu sei que a vinda do Senhor está próxima. E eu tenho que estar vigilante. Por quê? Porque Deus tem que completar em mim a salvação que Ele planejou. Agora, essa salvação completa já está perto. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, quando diz a salvação está agora mais perto, se refere a dois aspectos. Primeiro, a salvação vai se completar. Segundo, o dia da salvação está chegando, que é o dia da vinda do nosso Senhor. Por que o Senhor nos fala dessa maneira? É porque enquanto nós dormimos, nós não crescemos. Enquanto nós dormimos, Deus não pode operar em nós. Mas se nós estamos vigilantes, se estivermos orando, o Senhor irá operar essa salvação em nós. E à medida que Ele vai completando essa salvação, o dia da sua volta se aproxima. Por quê? Porque eu estarei vivendo mais a realidade do reino com os irmãos, mais a realidade do corpo de Cristo vai se manifestar e mais a realidade da noiva também vai aparecer. Agora vamos prestar atenção a um versículo de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Preste atenção nesse versículo. Aqui diz, por-me-ei na minha torre de vigia. Aqui nós temos alguém vigiando. E ele diz, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Isso mostra que está esperando uma resposta do Senhor. E ainda mais aqui diz que resposta eu terei à minha queixa. Isso quer dizer o quê? Aqui nós temos alguém que falou com Deus e está esperando a resposta. E ele espera não de uma maneira qualquer, ele espera numa torre de vigia. Esse mesmo versículo, na versão Nova Almeida, diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Olha só, aqui mostra um outro detalhe. E vigiarei para ver o que fala comigo. Então, aqui mostra novamente que Deus vai falar e nós precisamos estar vigilantes. Não somente para ouvir o que Deus vai falar, mas para sabermos também o que nós vamos responder. E na versão King James, diz o seguinte: sendo assim,
Eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá. E que resposta receberei aos meus questionamentos. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vemos aqui vigiar e orar. Louvado seja o Senhor. Deus quer revelar algo a nós. Então, se o Senhor permitir, amanhã nós vamos entrar nessa porção de Abacuque. Que o Senhor nos abençoe.